Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rômulo Dias, professor de História do Espaço Zeitgeist e também do curso IDEG, e eu estou aqui hoje para a gente continuar a correção da nossa prova de História Mundial do CACD 2015. Vamos falar hoje rapidamente dos dois primeiros itens da questão de número 52 do CACD 2015, prova de História Mundial, o caderno tipo 5, vale lembrar, o caderno é o caderno de tipo 5 aplicado na parte da tarde, no TPS da parte da tarde. Vamos lá, vamos dar uma lida na questão, no comando da questão de número 52. Entre fins do século XVIII e as primeiras décadas do século seguinte, a maior parte das colônias americanas conquistou sua independência. Em geral, malgrado a singularidade de cada colônia, essas emancipações enquadraram-se no contexto mais amplo de crise do antigo regime europeu e, sobretudo, em relação às colônias ibéricas, também refletem o quadro histórico suscitado pela era napoleônica. De fato, a gente pode falar, a gente pode enquadrar esse processo de independência, como diz o comando da questão, no contexto mais amplo de crise do antigo regime europeu, na medida em que esses movimentos de independência, num primeiro momento, no início do século XIX, são movimentos predominantemente de luta por autonomia, ou seja, a aplicação no continente americano das ideias liberais observadas na virada do século XVIII para o século XIX no continente europeu. São movimentos essencialmente liberais que buscam autonomia e não exatamente independência em um primeiro momento. Mas esses movimentos, diz o comando da questão, também refletem o quadro histórico suscitado pela era napoleônica. Sim, porque principalmente no pós-guerras napoleônicas, o que se tem é um retrocesso conservador, principalmente na Europa continental, na esteira do Congresso de Viena, com a consubstanciação da Santa Aliança, e ao mesmo tempo também com as metrópoles ibéricas, os países ibéricos, retomando também aquele absolutismo que os caracterizava, principalmente com o Fernando VII, já a partir de 1816, e no caso português, com o Dom João VI, já em um contexto de império nos trópicos, de fato, marca a continuidade de um governo construído, erigido em bases não tão liberais. Esse absolutismo de Dom João VI só vai ser contestado de fato na Revolução Liberal do Porto, com a regeneração vintista lá no ano de 1820. Então, sim, é um contexto de crise do antigo regime que libera as forças comprometidas com a luta por maior autonomia, forças disseminadoras de um discurso liberal, e é também um produto do impacto, esse processo de independência também é um produto do impacto das guerras napoleônicas, né? Haja vista que a restauração conservadora dos países ibéricos, por exemplo, catalisa, impulsiona, acelera as lutas por independência observadas nas primeiras 2 décadas, pelo menos, do século XIX. Tá? Com relação ao processo de independência nas Américas, então, é o que diz o comando da questão, vamos julgar os dois próximos itens, vamos dizer se os dois próximos itens estão certos ou errados. Item 1. Na América Hispânica, a luta pela independência pretendia alcançar uma espécie de novo pacto colonial, de modo que seus produtores pudessem ter contato direto com a grande potência econômica que a Revolução Industrial consagrara, a Inglaterra. Vocês vão me perdoar, mas esse é o único item de toda a prova de História Mundial com cujo gabarito eu discordo. Eu não acho que esse item 1 da questão 52 está correto. Eu estou em desacordo com a banca em relação a esse item. Eventualmente isso pode acontecer, é raro, mas eu não consigo aqui sustentar a posição da banca. E vou dizer por quê. Estamos também aqui com o propósito de estudar a história, de falar um pouquinho das questões, né, de trazer informações interessantes a respeito das questões. Na verdade, eu acho muito complicado sustentar que essas ex-colônias ou essas colônias em processo de independência, essas colônias que buscam a autonomia, pretendem alcançar uma espécie de novo pacto colonial. Em primeiro lugar, esse termo pacto colonial está ultrapassado na historiografia. Você imaginar que uma determinada colônia se aproxima da metrópole, pactua a sua própria exploração, é meio bizarro. Mas, enfim, para além desse termo ser um termo ultrapassado do ponto de vista historiográfico, a pergunta que eu faço é: que território que se quer independente, né, vai buscar uma subordinação nesses moldes? A gente tem Buenos Aires e o Rio de Janeiro, por exemplo, logo na década de 1800,
já abrindo os seus portos a um comércio mais amplo do que aquele restrito, circunscrito às suas metrópoles tradicionais. Então, não é exatamente uma busca por restabelecer um pacto colonial, muito embora, é verdade, essas ex-colônias vão dar continuidade ao paradigma primário exportador no que concerne às suas exportações. Isso não significa, no entanto, buscar um novo pacto colonial, uma espécie de novo pacto colonial. Tem outro problema aqui para mim, de modo que seus produtores pudessem ter contato direto com a grande potência econômica que a Revolução Industrial consagrara, a Inglaterra. É como se as colônias, as ex-colônias, estivessem desesperadas em romper relações comerciais e políticas com as suas antigas metrópoles e pedir por favor para que os britânicos aprofundassem o intercâmbio comercial com elas. É verdade que isso aconteceu, e é verdade que havia sim o interesse das colônias por esse intercâmbio, pelo aprofundamento dessas trocas comerciais. No entanto, vale dizer que esse é também um desejo britânico, né, como consequência das guerras napoleônicas, inclusive. Com o bloqueio continental, lá em 1806, o que se tem é a França buscando fechar o continente europeu ao comércio com os britânicos. E a partir daí os britânicos vão se projetar com cada vez mais força no Atlântico Sul. E a partir do momento em que se fazem presentes por lá e que vão buscar o livre comércio na região, inclusive se posicionando a favor do processo de descolonização, embora discretamente, os britânicos não vão mais querer sair de lá. Os britânicos vão querer, de fato, aprofundar a sua presença econômica no continente. Então, para além de ser essa uma demanda meramente das ex-colônias em processo de libertação, estabelecer um comércio, estabelecer vínculos com essas ex-colônias é também uma demanda, é também algo da agenda britânica. É também um ponto defendido e encorajado pelos próprios britânicos. Então, eu sinceramente não consigo entender por que esse item 1 da questão 52 está correto do ponto de vista da banca. Estou colocando aqui o que eu acho que é o gabarito mais condizente com a historiografia. Enfim, vocês podem discordar e é salutar isso, mas acho que vale a pena, que é honesto e sincero eu colocar o meu posicionamento em relação ao item com cujo gabarito eu discordo. Tá? O item 2, no entanto, é mais tranquilo, o item 2 é bem fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse item 2 da questão 52. Os colonos na América Inglesa sublevaram-se contra o monopólio comercial, a interdição da produção local de manufaturas e a proibição do cultivo do chá. O gabarito desse item está errado. E está errado porque, na verdade, as 13 colônias, e principalmente as colônias do norte das 13 colônias, elas não vão se rebelar contra um monopólio comercial ou a interdição da produção local de manufaturas. Existe uma tradição de salutar negligência desde o início do processo de colonização britânica no norte das 13 colônias, que remonta ao século XVII. Nesse sentido, o norte das 13 colônias sempre teve liberdade para desenvolver as suas manufaturas, a sua marinha mercante, sempre teve facilidade para investir em um comércio triangular com países de África, com países do Caribe, de que muitas vezes a Grã-Bretanha nem mesmo participava, de que muitas vezes a antiga metrópole nem mesmo participava. Então as 13 colônias, principalmente o norte das 13 colônias, cultivaram ao longo da sua história colonial uma tradição de independência. E tem um problema mais bizarro aqui. Não é no norte das 13 colônias que se produzia o chá apreciado pelos colonos, mas esse chá ele era produzido nas Índias e era comercializado pela Companhia das Índias Orientais Britânica. Então, os colonos não se sublevam tampouco pela proibição do cultivo de chá. A sublevação dos colonos acontece no imediato pós-guerra dos 7 anos, pós-guerra dos 7 anos, depois de uma metrópole, depois da Grã-Bretanha adotar uma política pautada na austeridade fiscal, cobrando cada vez mais impostos. Os colonos controlando cada vez mais a colônia e, nesse sentido, rompendo com aquela negligência salutar, com a salutar negligência que marcara as relações bilaterais. Então, impostos sobre o selo, impostos sobre chá, impostos sobre tinta, panos, couros, impostos sobre uma série de produtos de maior ou menor valor agregado, são a causa pontual dessa insatisfação que vai aumentando em grau entre 1763 e 1776, essa insatisfação gradual dos colonos. Mas vale dizer que as 13 colônias não cultivam chá, elas dependem de fato da compra do chá da Companhia das Índias Orientais, né, cujo comércio é controlado naturalmente por esses comerciantes
vinculados à metrópole. Tá ok, gente? Então, o item 1 correto, mas eu não concordo com esse gabarito, vou deixar bem clara a minha posição. E o item 2 incorreto. O item 2 está errado. Eu volto em outra oportunidade para a gente continuar corrigindo a prova. Um abraço, tudo de bom, gente. Tchau, tchau.